a gente vai ter uma conversa super legal com a Fernanda Palacios. Ela vai falar como que a gente pode adaptar o nosso trabalho presencial para o digital. Ou seja, você que tem uma loja, você que tem algum empreendimento, como que você pode trazer isso para o meio digital. Eu vou aceitar a participação dela aqui na nossa live no Instagram e a gente já começa. Oi, Nicole. Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Primeiramente, eu queria muito agradecer você pela disponibilidade que você teve em falar com a gente, a gente sabe que está na quarentena, a gente está em casa, mas nem sempre a gente tem aquela rotina mais calma por causa disso. Eu queria muito te agradecer pela presença aqui. Eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar com vocês, uma rádio que eu admiro tanto, e também com os ouvintes que, quem sabe, poder ajudar em alguma coisa nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Com certeza. E lembrando o pessoal aí de casa, você que está pelo Facebook, pelo site, YouTube, Instagram, você pode mandar suas perguntas para a gente pelos comentários, que a gente vai fazer algumas delas durante a live, sim. A gente também vai responder as perguntas de vocês. Então, olha, para começar, eu queria te perguntar o que você acha dessa mudança do presencial para o digital, se vai mudar em relação às empresas com os clientes. Então, Nicole, já mudou, né? Não acho que vai mudar, já mudou. A gente sabe, se a gente pensar numa linha do tempo curta, há 3 meses atrás, algumas empresas, alguns canais digitais eram disponibilizados. E por muitas vezes a gente até reclamava, né? Às vezes você ia ligar no banco, você falava, não acredito que eu estou falando aqui com um robô. Então, isso era uma realidade. E nós imaginávamos que no futuro, sim, algumas empresas migrariam para o digital. E, de repente, tudo mudou, né? Do nada, a gente teve que se adaptar ao digital. A gente passou a se comunicar única e exclusivamente, a não ser os serviços essenciais, por meios digitais. Não só com os clientes, mas com fornecedores, com a família, com os amigos. Né? Quantos aniversários a gente viu aí por canais digitais. Isso veio para mostrar para a gente que é possível, sim, ter uma relação com o cliente, uma relação com o fornecedor, uma relação com o parceiro por um meio digital. Agora, como você vai fazer isso é que vai fazer a diferença. Então, você pode fazer isso de uma forma robotizada e parecer que a pessoa que está do outro lado, né, não é um ser humano, ou você pode, sim, focar na questão de que a pessoa que está do outro lado é um ser humano. Nós estamos aqui no meio digital e eu estou totalmente conectada com você. Né? Eu pretendo que esse momento que a gente passe aqui junto seja importante, não só para as pessoas que estão assistindo, mas também para você que está aqui me entrevistando. E eu acho que isso é relação. Então, a gente pode dizer que uma das chaves do sucesso, né, para essa relação entre o cliente e a empresa no meio digital é você fazer um atendimento personalizado, né? Exatamente. Você entender que do outro lado tem alguém que precisa de afeto, alguém que está precisando, né, muitas vezes de uma escuta, ou muitas vezes ela precisa do seu produto, mas ela não sabe nem como ela se conecta com você para conseguir, né, consumir o seu produto. Então, como você pode deixar isso cada vez mais personificado para que a pessoa que está do outro lado entenda que aquilo é para ela e não para a multidão? Ela precisa ter a sensação de que ela é única nesse momento, porque é um pouco do que a gente está precisando. Exatamente. E o pessoal fala muito sobre um novo normal depois da pandemia, né? Como que o processo e o planejamento das empresas podem mudar? Como você acha que esse processo e o planejamento vão mudar? Eu acho que é um novo normal com novas pessoas. A gente vai sair diferente do que a gente entrou. Isso é fato. Não existe mais nem o consumidor como ele existia
né, nem as pessoas e nem os negócios como eles existiam. Quando a gente, né, quando tudo isso passar e a gente puder voltar lá para o escritório e a gente puder voltar para as empresas, ou mesmo, né, eu li hoje que o Twitter pretende manter as pessoas em home office, então assim, ou mesmo que você fique em home office, de que forma você vai entender essas novas pessoas nesse novo normal? Aquelas pesquisas, né, de mercado que as empresas fizeram há 4 meses atrás, há 6 meses atrás, para entender o seu consumidor, elas já não valem mais. Vai ser preciso, de novo, voltar a entender quem é esse consumidor, de que forma ele quer consumir, porque ele também ficou mais exigente. Hoje ele vai pensar para que consumir, não só no que consumir. E com tudo isso, aí sim, eu pensar, né, como eu vou planejar para que o meu produto chegue até esse cliente, como o meu serviço chegue até esse cliente. Mas primeiro eu vou precisar pensar e dar um passo atrás para ver como eu faço esse novo, essa nova pesquisa, essa nova maneira de poder entender esse consumidor e aí sim planejar como eu distribuo isso. Ah, com certeza, né? Você planejar e pensar em ideias criativas também ajudam muito, né? Sim. A criatividade vai ser a palavra do momento. A gente vai precisar utilizar a criatividade, mas a criatividade junto com a inovação, porque a criatividade em si, ela é a ideia, mas a inovação é o que faz colocar essa ideia em ação. Então, pensar de outras maneiras, fazer novas parcerias. A gente entende que quando, né, esse novo normal acontecer, as pessoas vão voltar para uma realidade, Nicole, bem diferente da anterior. Você imagina que você, né, de repente, vai voltar para o escritório lá da rádio e podem ter lugares vazios. Como você vai lidar com isso? Então, esse novo normal também requer que as empresas pensem em como elas vão preparar os seus funcionários para essa retomada. De que forma ela está preparando o emocional, ela está treinando, ela está, né, ela tá dando suporte, ela está dando escuta, porque a gente vai lidar com algumas questões que são muito relevantes nesse momento da retomada. Com certeza, né? E como você falou, talvez tenham cadeiras vazias, mas não porque as pessoas podem ser desligadas, né, do lugar, mas porque em home office, estão fazendo trabalho em casa. Sim, sim. É essa nova realidade que vai se desenhar, que a gente não tem ideia ainda de como vai ser. Existem ideias, sugestões, especulações, mas o que vai acontecer realmente, a gente só vai saber quando a gente voltar para lá. Então, sim, pode ser que metade da equipe fique em home office, pode ser que algumas pessoas acabem saindo, ou porque foram desligadas, ou porque, de repente, nesse momento, decidiram, né, seguir um outro caminho, porque tem muita gente fazendo um mergulho interno e, com isso, se redescobrindo. Então, para que tudo isso possa acontecer de uma forma sustentável, é muito importante que, neste momento, e eu digo que é esse agora mesmo, não quando as coisas começarem a se normalizar, e as empresas, que mesmo que você seja tenha um pequeno negócio, que você tenha um funcionário, pense em como você vai preparar essa pessoa para quando ela puder voltar. Uhum. E com o grande uso, né, dos meios tecnológicos, após a pandemia, a probabilidade de tudo voltar ao normal vai ser bem pequena, né? Ou você acha que essas ferramentas que a gente está usando hoje, como por exemplo, a gente está fazendo essa entrevista online, cada um na sua casa, vai continuar a acontecer? Ou você acha que as pessoas vão falar, ah, não, isso foi só durante a pandemia e não vou mais usar? Olha, isso veio para ficar. Para quem é da minha geração, não vou falar a minha idade, tá? Mas você nem era nascida, provavelmente. Nós tivemos que nos adaptar com e-mail e com telefone celular. A gente achava que isso, não, né, naquele momento, era estranho. E aí, depois, nós pegamos e começamos a nos comunicar por ferramentas como WhatsApp, Messengers, e, né, agora com as ferramentas que a gente tem utilizado para reuniões. Além dessas, a gente também tem ferramentas que ajudam na gestão, como Trello, Slack, OneDrive, Google Drive.
Então, isso veio para ficar, a gente vai acabar se acostumando. Já se falava, né, na indústria 4.0, na nova revolução industrial, na automação, internet das coisas, mas parecia que era um futuro e que isso ainda estava distante e virou presente, virou realidade. E sim, elas vieram para ficar. A gente, para quem ainda não está muito adaptado, para quem ainda não está utilizando, a minha sugestão é que comece a pesquisar, comece a testar, porque isso vai ser a nossa nova realidade. Aí, pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a alguns dos assuntos que a gente já falou, vocês podem deixar aqui nos comentários, no Facebook, Instagram, que a gente vai responder também. E falando dessas plataformas de apoio, acho que muitas empresas vão migrar para elas, né? E vão acabar deixando de lado o seu lugar físico, né? Vão ser totalmente online. Isso também pode acontecer, não é mesmo? Pode sim. Pode, né, como nós já falamos lá no comecinho, já vem acontecendo, né? Essa mudança, não só da relação com os clientes, mas também da forma como a gente pratica o nosso negócio, ela já vem acontecendo. Vários escritórios, né, deixaram de existir. Como eu disse, o Twitter falou que pretende manter os funcionários em home office quando tudo voltar, né, quando as pessoas puderem voltar. Então, eu acredito sim que algumas empresas, talvez para algumas não vai ser empresa inteira, mas alguns departamentos e algumas naturezas de negócio vão passar a ser home office, as pessoas ganharam tempo, as pessoas ganharam qualidade de vida, e isso passou a ser muito importante, muito relevante na vida de todo mundo. E nesse momento que a gente, mesmo agora, né, durante a pandemia, muitas pessoas começaram a empreender e tomaram um susto quando tudo parou, né? E acho que uma das formas das pessoas conseguirem divulgar os seus produtos é por meio de um site, né, montando ele. É uma plataforma super de apoio. E depois que o site já está pronto, eu vejo muitas pessoas falando: ai, como que eu vou enumerar as etapas para os clientes comprarem o meu produto? Eu tenho que falar como que vai ser o delivery, o e-commerce próprio, o método de pagamento? Você acha que tem que falar? Essas são etapas fundamentais? São. Olha só, não existe uma coisa pior do que você entrar num site e você começar a olhar lá um monte de produtos, não saber qual o caminho, como você compra, qual o prazo de entrega, se tem pedido mínimo, se por um acaso o frete é muito alto. Se quer uma coisa mais frustrante do que você tá lá, você começa lá, né, clicou no produto, você adorou o produto, você clicou no produto, a hora que você vai fechar a compra, você não atingiu o pedido mínimo. Ou então, você vai ver que o prazo de entrega são 60 dias e você não tem. Então, o que, né, você quer ter uma boa relação com o seu cliente, com o seu consumidor, cria um site o mais clean possível, o mais limpo possível, mas coloque as informações essenciais. Então, assim, qual é o seu produto, o que ele entrega, que tipo de problema ele resolve, quais são os passos para a compra. Então, cria ali um pequeno fluxo. Então, primeiro, né, clica no produto, segundo, vá para a página de pagamento, terceiro, porque isso também diminui a ansiedade na hora que a pessoa entra no seu site e coloca as informações essenciais. Valor, né, médio de frete, prazo de entrega, se tem pedido mínimo ou se não tem, e procure informar e comunicar da forma mais clara, né, para o seu consumidor não ter nenhum tipo de frustração, porque se ele passar por isso, ele não vai voltar para o seu site. Com certeza, né? É bem o que você falou. Muitas vezes a gente começa a preencher os dados e, de repente, quando você vai ver, você não consegue. Eu vejo muita gente reclamando por causa disso, gostou do produto, mas não tem viabilidade para a loja de entregar. Eu acho que isso é realmente um grande problema. É verdade. E assim, ou não tem viabilidade para entregar, ou quando ela chega lá no final, bem no finalzinho do processo, ela descobre, por exemplo, que não aceita boleto, que é só cartão de crédito, e ela não tem cartão de crédito. Exatamente. Você sabe que, assim, esse cliente, ele não só não volta, como ele vai contar para várias pessoas, principalmente nesse momento, pelos meios digitais, pelas redes sociais, que ele passou por isso, que ele passou por essa situação. Então,
é muito, assim, muito cuidado. E lembrar sempre que, né, a pessoa que está do outro lado é um ser humano, e se ela está tentando comprar, ela quer ou ela precisa desse produto. Então, assim, vamos ter cuidado, vamos cuidar dessa relação. Com certeza, acho que a relação com o cliente, desde o começo que a gente estava falando, é a chave de tudo, né? Você ter uma boa relação. Sim. E, exatamente. Em muitos casos, quando você vai recebe, na verdade, esse pedido do seu produto, algumas das compras são fraudadas. Como que você pode dar alguma dica ou fazer alguma ação para que essa situação não aconteça mais? Como que a gente pode evitar ela? Você sabe que, assim, eu sempre falo para as pessoas que são próximas. Aconteceu há pouquíssimo tempo atrás com a babá da minha filha. Ela veio toda feliz com o site. Olha que legal, tem uns tênis aqui, né? São 3 tênis da Adidas por um preço excelente. Eu falei, não, peraí. Está muito abaixo do preço do mercado. Então, essa é a primeira dica. Se tem alguma coisa que está com preço muito abaixo da média de mercado, né, liga o seu desconfiômetro. Segunda dica, falei para ela, vamos pesquisar esse lugar, vamos olhar no Reclame Aqui. A hora que nós entramos no Reclame Aqui, várias reclamações dizendo que o produto não era de qualidade, ou que o produto não chegou, ou que na hora que eles passaram o cartão, eles cobraram um valor maior. Então, Reclame Aqui, Procon, Serasa, todas, assim, pesquisa, entra no Facebook, veja se existem comentários de pessoas reais, porque quando a gente, né, você imagina, você foi lá e se planejou para adquirir um produto, e quando você chega, o produto, né, ou o produto não chega, ou ele é um produto que não é de qualidade. Então, assim, pesquisa. Não toma essa decisão só por impulso. Não chega lá, você viu né, uma ação que a gente chama de call to action lá no Instagram, no Facebook, compre agora, clique aqui, arraste para cima. Aí você vai clicando. Não faça isso. Pega o nome da empresa, pesquisa, e aí depois, se realmente ela for uma empresa idônea, aí sim você faz a sua compra. E é exatamente isso. Às vezes a gente acaba comprando na emoção. Eu mesma comprei o meu fone Bluetooth pela internet e depois que eu comprei, eu fui ver que a empresa não era muito confiável, que várias pessoas não tinham recebido. Aí você fica naquele medo, você fala, meu Deus, eu não vou receber, como que eu vou pedir o estorno, né? Vou ter que entrar numa briga. É um processo muito desgastante, né? E você recebeu o seu fone? Recebi. Ai, que bom. Que bom que você recebeu, mas é verdade, muita gente acaba, nesse momento, ficando sem o produto, ficando sem o dinheiro, e às vezes não sabe nem como recorrer ao que processo ou por onde caminhar para conseguir, né, ter de novo o seu dinheiro, ter de volta, conseguir esse estorno e às vezes nem consegue. Então, pesquisa antes. É o estorno da sua compra, porque você ficar sem o produto, até ok, mas sem o seu dinheiro que você guardou é muito pior, né? É muito frustrante. E a gente estava falando também dessa relação de estreitar os laços com o consumidor e os clientes. Como que a gente pode fazer isso mesmo nos meios digitais? Algumas dicas básicas, além dessa do contato humano, da gente pensar que tem outra pessoa atrás da tela. Tem alguma dica chave? Olha, tem algumas coisas que podem parecer básicas e pequenas, mas que elas fazem a diferença. Por exemplo, do hortifruti que eu tenho feito pedido, toda vez que eles mandam a entrega, eles mandam com um bilhetinho. Isso faz a diferença. Eu sigo aqui, né, tenho alguns aplicativos de grandes empresas e eles mandam mensagens. Então, eu não vejo só propaganda, eu vejo mensagem. Então, cuide da sua família, sinta-se acolhido, né, gostamos muito de ter você por aqui, se precisar de alguma coisa, entre no nosso aplicativo. Então, assim, tudo bem que isso vai, né, para milhões, milhares de pessoas, mas é esse tipo de preocupação de não mostrar só o produto ou só a venda. É de fazer pequenas ações, né, de disponibilizar, de repente, um conteúdo, um e-book, um podcast, disponibilizar alguma coisa para que a pessoa que está do outro lado se sinta
né, importante, se sinta acolhida, se sinta, né, relevante dentro do seu processo. Então, assim, eu acho que essas podem ser dicas que vão ajudar as empresas e as pessoas, sejam uma grande empresa, que pode fazer uma ação grande, ou sejam essas pequenas empresas que podem fazer, né, ações como essa, mandar um mimo, mandar um bilhetinho, né, mandar um WhatsApp, que, né, vai fazer com que a gente se sinta especial como cliente, como consumidor. A Fabi Gandade, ela falou que a humanização do atendimento e interesse genuíno pelo cliente é a alma do negócio, né? É isso mesmo, interesse genuíno. Isso a gente chama de empatia, né, interesse genuíno pelo outro ser humano. Que está muito em alta também, a empatia, né? É um tema que a gente está falando muito desde o começo da pandemia, né? Principalmente entre as empresas. Sim, assim, a gente, né, sempre falou de empatia, mas nada, né, pode ser mais relevante nesse momento do que a gente conseguir entender como é estar no lugar do outro de verdade. É ter esse interesse genuíno e falar de coração para coração. Eu não quero falar de mente para mente. Isso é uma forma mais mecânica de fazer as coisas. Eu quero falar de coração para coração. Então, quando eu estou, né, imaginar que eu estou aqui falando com a Nicole, de que forma o meu produto ou o meu serviço pode amenizar a dor da Nicole, ou resolver um problema, ou realizar um sonho para ela. Então, não é pensar, né, como eu gostaria de fazer isso para mim, mas sim como eu gostaria de que o outro, né, recebesse essa informação, como o outro recebesse esse carinho, como o outro recebesse esse produto ou esse serviço. E aí sim, calçar o sapato do outro de verdade. Com certeza, né? É a clássica frase, você colocar no lugar do outro, né? Que é uma coisa que não é simples de fazer. Pode parecer que é simples, mas não é. A gente tem o hábito de falar assim, se eu fosse a Nicole, eu faria isso. Isso não é empatia. Empatia, assim, se eu fosse a Nicole, o que eu faria como Nicole, não como Fernanda. E essa é a grande diferença de quando a gente fala de empatia, né? É realmente se colocar no lugar do outro como o outro é, e não como eu gostaria que ele fosse. Olha, a gente acabou de receber uma pergunta bem legal dos nossos ouvintes, e ela fala assim: quais são as áreas ou setores que vão ter mais dificuldade para se adaptar? E como que eles podem fazer para conseguir se reinventar? Olha, assim, eu acho que se a gente for olhar dentro da grande cadeia, as grandes organizações, né, então, pensar no setor automobilístico, que está sendo já muito impactado, o setor de aeronáutica, assim, se a gente pegar essas grandes organizações que estão lá no começo da cadeia, elas vão ser, né, e já foram muito impactadas. E como elas vão precisar se reinventar, elas precisam, de alguma forma, começar a imaginar e usar a criatividade para agregar serviços aos seus produtos. Não dá mais para ser simplesmente e somente o produto em si. Então, de que forma, por exemplo, né, a Volkswagen, a General Motors, a Nissan e todas essas empresas vão poder, de alguma maneira, ajudar os seus clientes a consumir os seus produtos? E de que forma também elas vão poder, né, ter esse contato com o seu cliente por meios digitais, sendo que o seu produto final é algo tangível, né? Não é um serviço, não é algo que dê para você fazer um delivery. Então, assim, esse vai ser o momento delas pensarem fora da caixa, agregando serviço aos seus produtos, para que, sim, exista algo a mais que eu possa ofertar para esse meu cliente. Fernanda, acho que seu Instagram tá sem som. Vai precisar... Ah, é? Isso, o pessoal tá comentando aqui que acho que na hora que reconectou ele perdeu o som. Peraí que eu vou mexer aqui, peraí. Só um segundinho, peraí. Gente, durante a pandemia tá bem difícil a conexão, acho que na casa de todo mundo. E tá sendo um desafio até para as empresas conseguirem
trabalhar e colocar todo esse tanto de dados, né? Pra gente que tá todo mundo em casa usar. Vê se voltou. Será que voltou? Acho que ainda não. Deixa eu abrir aqui de novo o microfone. Vamos ver se agora eu consigo aqui. Acho que a internet tá um pouco lenta no Instagram mesmo. Porque o seu vídeo tá reconectando. Vê se reconectou. Conectou. Tenta tirar o fone do Instagram, que eu acho que pode resolver. Mesmo que dê um pouquinho de eco, acho que pode ajudar. Peraí, vamos tirar aqui. Vamos Pessoal, ver se acho agora... que ainda tá conectando, acho que agora foi. Acho que ainda tá reconectando aqui no Instagram. Vê se agora voltou. Ainda tá reconectando aqui no Instagram. Vou só esperar um pouquinho, acho que agora voltou. Voltou? Acho que sim. E tá com áudio agora? Tá com áudio? Acho que não, eu tô te escutando aqui por esse mesmo do computador. Eu desconectei aqui o microfone. Peraí. Será que voltou o áudio? Vamos ver. Aqui tá falando que continua sem áudio. Não, peraí. Gente, problemas técnicos, isso acontece. Live, como é tudo ao vivo, o próprio nome diz. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Eu desconectei o veja se agora voltou. Acho que sim, acho que agora eu tô te escutando. Tá? Tá me escutando agora? Acho que agora sim. Deixa eu perguntar aqui pro nosso técnico, gente. Tá funcionando? Não? Ainda... recebi uma mãozinha aqui que sim. Ó, eu vi aqui no Instagram uma mãozinha que acho que tá ouvindo. Então vamos continuar. E tem mais algumas perguntinhas. Tá bom. Não, tá aqui, ó. Estão falando que no Insta tá sem áudio, no Face e no site tá ok. O que a gente pode fazer para tentar melhorar o áudio aqui do Instagram encerrar essa live e iniciar uma outra. Então, talvez a gente tenha que encerrar e vocês que estão assistindo a gente continuar, porque vai chegar a notificação que a gente vai estar iniciando outra. O que vocês acham? Acho que pode ser uma ótima opção para a gente continuar esse papo que estava muito legal. Vou então, encerrar tá aqui, joia. pessoal, Tá e bom. daqui a pouquinho, daqui uns segundos, eu volto para a gente tentar o áudio de novo aqui no Instagram, tá bom? Tá joia. Vou sair aqui. Oi, pessoal, voltei como prometido. E a gente agora vai continuar a nossa entrevista com a Fernanda. Voltei no Instagram, tá? Pessoal do site e do Facebook. Ele estava sem som, mas acho que agora a gente conseguiu resolver esse probleminha. Então, vou esperar a Fernanda se reconectar com a gente para a gente continuar esse papo legal. Então, pessoal, lembrando que vocês também podem
mandar as perguntas pra gente. Acho que agora voltou o som. Agora voltou o som. Vamos ver se tá tudo certo. Acho que agora voltou. Acho que agora voltou. Pessoal, talvez fique um pouquinho de eco, eco, mas é por conta desse probleminha que a gente teve, mas que já resolvemos. Bom, então vamos continuar com o nosso papo. Faltam algumas perguntinhas. Oi? Oi? Sim. Pessoal, a Fernanda vai tentar abaixar o volume do celular dela para não ficar com tanto eco na nossa entrevista, para a gente conseguir continuar de uma forma bem legal para vocês, tá? A conexão dela pode ficar um pouco oscilando, a minha também, mas é por conta dessa questão do uso das pessoas que tá bem ruim, tá congestionando tudo, tá bom? Mas a gente vai fazer o melhor para vocês. Veja se melhorou. Fernanda, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo sim. Ah, tá bom? Então tá bom. Então seguimos. Vamos continuar. A gente estava falando sobre as formas que as empresas podem se reinventar durante esse período da pandemia e quais são os setores que vão ser que podem ser os mais afetados, né? Acho que era essa a pergunta que a gente tinha recebido da nossa ouvinte. E quais vão ter mais dificuldades em se adaptar? Você estava respondendo essa pergunta, né? Sim. Estava falando que esses setores, né, que são setores que já foram afetados agora durante esse processo. Então, se a gente está falando do setor automobilístico, do setor, né, de todo esse início dessa cadeia, então, de peças, esses setores, eles que são, né, lá no comecinho da cadeia de consumo e que entregam um produto final, que é um produto, né, que você precisa ter contato, essas empresas vão precisar pensar de que forma eles podem levar agregar serviços ao produto, para que sim, o consumidor veja isso como algo importante dentro do seu processo. Então, primeiro, né, é possível comprar um automóvel só pela internet? É possível, mas as pessoas fazem isso ou vão fazer isso? Não sei. É uma dúvida. Agora, as concessionárias vão continuar atuando do jeito que elas atuam? Não acredito. Então, eu acho que a gente vai passar a ter um processo diferenciado. E quando eu digo, né, dessa questão de agregar serviço, não só a venda em si, mas o que mais vem com esse produto? O que mais eu posso oferecer para que a pessoa perceba isso como algo relevante para a vida dela, para o dia a dia dela? Outro setor que foi muito afetado foram as escolas. As escolas tiveram que se reinventar num prazo recorde para poder manter os alunos tendo aula. Como vai ser isso quando tudo voltar? Como as escolas vão funcionar? Como esses alunos vão ser? Como que a escola vai poder oferecer um valor agregado para o seu consumidor? Então, alguns setores vão precisar pensar em como agregar serviços ao que eles fazem hoje, como fazer parcerias, como poder levar isso de uma forma que o consumidor final, o mais exigente, que nós já falamos, perceba isso como algo importante e relevante no seu dia a dia. Com certeza. Exatamente, essa questão. Eu vi muita gente falando porque as escolas, elas estão passando as matérias pela plataforma online e que deveriam reduzir, né, as mensalidades e tudo mais.
Talvez isso seja uma forma, né? Talvez não. Acho que teria que depender de cada instituição, né? É assim, se a gente pensa na escola, claro, tem, né, a parte física, né, tem o prédio, né, tem a limpeza, tem a alimentação, mas o grande bem são os professores, né? Se a gente for pensar, grande parte da folha de pagamento são os professores, eles continuam lá. Então, é algo realmente para se discutir, para se pensar muito, porque não dá só porque não está tendo aula fisicamente, imaginar que os custos caíram tão drasticamente que é possível, né, de repente, ter uma mensalidade que é metade do valor. Então, eu acho que assim, ainda vai ter muito espaço para discussão e, inclusive, muito espaço para se questionar se o melhor, né, a melhor forma, a melhor maneira de se manter as aulas depois é 100% presencial. Será que é? Exatamente. Então, tem muitos questionamentos por aí. Muitos questionamentos que a gente vai precisar estudar uma resposta, né? É verdade. Olha, a gente tem uma ouvinte lá na Inglaterra, a Maísa. Ela falou, Fernanda maravilhosa, beijos da Inglaterra. Ah, obrigada. Obrigada, Mar. E acho que a gente já está indo para o final da nossa entrevista. Faltam algumas, acho que mais duas perguntinhas que eu tenho aqui, que nossos ouvintes também mandaram. E eu queria saber se durante a pandemia você recomendaria as pessoas a utilizarem os serviços de entregas por meio de um delivery próprio, ou se elas podem optar por aplicativos, né, como o Correios, ou aqueles aplicativos que a gente conhece muito bem. Qual você acha que é a melhor saída? Então, vai depender muito da natureza do negócio. O delivery é algo pontual, é algo que você tem um fluxo pequeno, né, de entregas, ou você pretende usar só durante a pandemia e depois isso, né, diminui. Então, aí eu sugeriria que, inclusive financeiramente, talvez seja melhor contratar um desses aplicativos, né, usar algum desses serviços ou usar correios, porque você não vai precisar contratar alguém, depois, né, lá mais para frente, demitir alguém, e além de tudo, a gente também está fazendo a economia girar. Agora, se você tem um fluxo grande, se o seu negócio, você pretende manter o delivery pós-pandemia, né? Se você tem um número grande de produtos ou serviços que você entrega, então aí sim eu acho que vale a pena, né, voltar lá para a sua planilha, colocar todos os dados, fazer contas, para aí sim tomar uma decisão, e pode ser que nesse cenário um delivery próprio faça mais sentido. Com certeza, né? É uma opção das pessoas também não deixarem de entregar os seus produtos e de não fazer o faturamento, né? Não atingir a meta do mês, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, e é uma pergunta que eu vejo muita gente com dúvida, muitas vezes a gente que cria sem saber. E quando você cria a sua loja online, seja ela por Instagram ou por um site, você tem que ter alguma certificação ou alguma autorização para fazer isso? Sim, precisa. Existem algumas regras e algumas legislações que precisam ser seguidas. Então, não é simplesmente ir lá e criar uma página no Instagram ou mesmo criar um site e sair vendendo. Existem regras, existem legislações, tem imposto que você precisa recolher, você precisa ter um CNPJ. Tem um site que chama e-commercebrasil.com.br que dá algumas dicas, mostra quais são os caminhos que você pode seguir para abrir, né, a sua empresa, para começar o seu negócio. Então, assim, não comece sem ter um CNPJ, sem, né, ter lá todo um serviço de contabilidade, sem saber a natureza do seu negócio, porque depois lá na frente você pode se complicar e ter sua empresa fechada. Essa complicação às vezes pode vir até por meio de um cliente que não recebeu algum produto, mas não tem como te achar fisicamente, né? Sim, é verdade. Porque ele não recebeu, ou porque de repente ele pediu nota fiscal e você nem sabia que você precisava emitir ou como emitir. Então, assim, todo cuidado e todo respeito pelo seu cliente, pelo seu consumidor, né, tendo uma empresa legal dentro das regras que a legislação né, obriga.
Sim, é sempre bom você se informar muito bem antes de você entrar de cabeça em um negócio, né? Sim. E conversar com outras pessoas, né, dentro da sua rede, devem ter pessoas que têm negócio, que têm loja, que são empresários, que já passaram por isso, que têm lugares para te indicar, para poder abrir a sua empresa. Então, né, procure também na sua rede, converse com pessoas que podem te ajudar dentro desse processo. Com certeza, acho que essa é a melhor opção, né? Sim, com certeza. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te perguntar se tem algum ponto que você gostaria de adicionar que a gente não discutiu durante a nossa conversa. Olha, eu acho que nós, né, abordamos muitas coisas importantes dentro desse momento em que a gente está fazendo essa mudança do presencial para o digital. Agora, uma coisa, independente de qual a natureza do que você faz, eu gostaria de reforçar a questão da gente olhar para a pessoa que está do outro lado, para a gente ter a empatia, para a gente pensar e olhar por outras perspectivas, para a gente, né, usar a criatividade, sermos inovadores para ofertar esse serviço, esse produto. E, mais importante, né, como o seu serviço ou o seu produto pode ajudar o ser humano que está do outro lado, né? Como ele pode impactar a vida dessa pessoa. Então, independente do que for, né, sempre ter isso dentro, né, dos seus planejamentos, dentro do que você for fazer, para que essa pessoa que, né, vai ser impactada por você, ela se sinta respeitada, ela se sinta acolhida. Então, tudo bem. Muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo que a gente teve. Acho que os nossos ouvintes, estou vendo aqui vários comentários, como a Lubian, ela falou show, parabéns, a Tati, muito bom. Então, acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas deles. E muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição. Caso, né, precisem de alguma informação também, fico à disposição. Procurem aí a Nicole, procurem a rádio, que os meus contatos ficam à disposição. Pode deixar também o Instagram da sua empresa, caso as pessoas precisem entrar em contato. Acho que vai ser ótimo. Então, quem quiser, né, entrar em contato conosco, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. É @HT1oficial, o Instagram. E meu e-mail é fernanda.palacios@ht1.com.br. Então, caso vocês precisem de alguma coisa, estou super à disposição para ajudar mesmo. Muito obrigada, viu? E eu espero que a gente se reencontre alguma vez. Até a próxima! Eu também. Obrigada, Nicole. Obrigada, gente. Foi um prazer.